Bom dia! Hoje iremos apresentar sobre títulos de crédito e o tema é cheque. Cheque. O cheque é um título de crédito e consiste em uma ordem de pagamento à vista, em papel, que deve ser pago pelo banco no momento da sua apresentação. Apesar de muitos acharem que ele está perdendo seu lugar para o cartão de crédito, ele tem muitas formas de ser utilizado. Em algumas circunstâncias, que ele pode se tornar até mesmo necessário. E esse mesmo título de crédito serve para movimentar o dinheiro que está na sua conta corrente junto ao banco. E devido a isso, quando estamos emitindo esse cheque, é necessário termos o dinheiro na conta. Caso contrário, ele iria voltar por falta de fundos. Antes de falar mais sobre o cheque, vamos falar sobre alguns termos usados. Emitente ou sacador. Emitente é aquele que deve, ou seja, aquele que preenche, emite a nota promissória, duplicata ou qualquer outro título que represente o valor financeiro. Sacado. Sacado é o banqueiro, aquele que vai pagar sob uma previsão de fundos. Beneficiário ou tomador. Beneficiário é aquele que se beneficia de alguma coisa, assim sendo, aquele que recebe. Bom, agora sim nós podemos falar sobre como usar o cheque. Mas tem diversas formas diferentes de usar ele. Mas para conseguirmos usá-los, precisamos saber como preencher primeiro. Estarei usando esse exemplo de cheque para poder explicar para você como seria a forma correta de preenchê-lo. Esses requisitos essenciais para poder preencher o cheque, eles também são necessários para poder ele ser validado. Dentre eles, nós temos a data de abertura da conta, o RG e CPF e até mesmo o termitente. E todos esses já são fornecidos pelo banco. Mas o cuidado que nós devemos tomar é principalmente com as partes que o emissor preenche. Se você me acompanhar, no número 1, você vai ter que colocar o número a ser pago em algarismos. No número 2, você vai colocar também a quantia a ser paga, mas por extenso, de preferência sem rasuras no documento, porque isso pode fazer com que ele não seja validado. E também é importante dizer que o valor de centavos não é necessariamente obrigatório você escrever ele, caso no seu talão de cheque vire a opção centavos acima. Ou seja, o valor já estaria escrito em algarismos e você não teria de colocá-lo por extenso. No número 3, em frente à palavra A, você colocaria o nome da pessoa ou empresa que iria receber o cheque. No número 4, você colocaria o local da onde você está preenchendo, a cidade que você preenche, e a data que ele está sendo preenchido. E no número 5 deve ficar a assinatura do emitente ou emissor, que podemos dizer também. Uma dica importante quanto aos cheques é eliminar os espaços vazios nos campos de valor, fazendo uma linha. Como você pode acompanhar, tem alguns símbolos de jogo da velha e alguns pontinhos para poder tirar o valor para evitar que alguém tente fraudar o cheque. Também devemos sempre lembrar que um cheque com valor de R$ 100 ou superior deve sempre ser nominal. Obrigatoriedades. A aceitação do cheque e o seu fornecimento devem ser regulados pelas relações comerciais e depende de fatores como o histórico do cliente. Dessa forma, nenhuma empresa é obrigada a aceitar cheques como forma de pagamento. Ao mesmo tempo, os bancos não têm a obrigatoriedade de fornecer talões de cheques a seus clientes. Cheque portador. É aquele em que nenhum nome de beneficiário é indicado. Dessa forma, seu saque ou depósito pode ser feito por qualquer pessoa. No entanto, só há a possibilidade de emitir este tipo de cheque com valores de até R$ 100. Acima desse valor, o cheque precisa ser nominal. E o que é um cheque nominal? O cheque nominal é aquele em que o nome do beneficiário é escrito no documento pelo emissor. Assim sendo, caso o beneficiário tenha a intenção de transferir o cheque para outra pessoa, sacar ou depositar, o documento precisará ser endossado, o que é feito assinando-o na parte de trás da folha. Se o emissor quiser que o beneficiário não transfira o cheque a terceiros, basta escrever "não à ordem" após o nome da pessoa. Por isso, esse modelo recebe o nome de nominal, não à ordem. Já o nominal à ordem é o cheque nominal comum. Cheque cruzado. Cheques cruzados lhe conferem a condição de só poderem ser pagos através de depósito em conta. Há dois tipos de cruzamento:
O geral, quando não indica o nome do banco, pode ser depositado em qualquer banco. O especial é quando escreve-se o nome do banco entre os traços do cruzamento em que o cheque pode apenas ser depositado no banco mencionado. Cheque pré-datado. O cheque pré-datado não possui validade legal, ou seja, nada impede que o beneficiário efetue o depósito antes da data constada no documento do cheque em questão, pois é pagável a partir do dia de sua emissão. Um dos problemas que podem ocorrer quando se trabalha com cheques são as divergências de valores. Por exemplo, quando no documento é apresentados dados como valores por extenso e valores numéricos, o valor por extenso será levado em consideração pela instituição financeira. Por exemplo, se você recebe um cheque no valor de R$ 250 escrito de forma numérica, mas o valor por extenso está escrito R$ 260, você vai conseguir sacar pelas informações constadas no documento, o valor de R$ 260, pois o banco leva em consideração o valor que está constado por extenso. Custódia de cheque. O cheque de custódia normalmente é usado para cheques pré-datados. Se você por acaso receber um cheque que você só pode sacar daqui a uns 30 dias, você vai lá no banco e deixa aquele cheque depositado em custódia. Ou seja, o banco só vai cobrar da pessoa aquele cheque na data em que ela estabeleceu. Além disso, você também pode pedir algum adiantamento desse cheque no banco, mas nesse caso seria cobrado uma taxa. Mas mesmo assim, você já estaria com o dinheiro em mãos. Cheque sem fundos. O cheque sem fundo ocorre quando você vai retirar o valor do cheque e a pessoa não tem o dinheiro na conta. O banco vai te devolver o cheque. Você poderia até mesmo voltar para poder tentar retirar novamente esse valor. Ou você poderia procurar a pessoa para que ela lhe pagasse o mesmo. Mas se isso não acontecer, você pode chegar a protestar a pessoa no cartório ou até mesmo acioná-la judicialmente. Essa observação que podemos fazer sobre o cheque é também uma dica. Se você passar o cheque para uma pessoa e ela quiser usá-lo como algum pagamento, ela pode fazer isso. Mas para isso ela deveria primeiro que ela endossar o cheque, assinando assim o verso dele. Dessa forma, outra pessoa poderia sacá-lo. Mas se você não quer que essa pessoa passe o cheque adiante como alguma forma de pagamento, o que você deveria fazer? Basta você colocar, após o nome da pessoa, a inscrição não à ordem, impedindo assim a ordem de endosso, que seria passar o cheque para outra pessoa. Cheque especial. Muitos clientes acreditam que o cheque especial é algo ruim, por conta dos juros cobrados quando o limite é usado. Com esse limite, o cheque teria sido descontado e o saldo da conta ficaria negativo. A partir desse momento, o banco cobraria juros sobre o valor negativo. Mas se o cliente não quiser que esses juros sejam cobrados, basta que ele vá até um banco e deposite algum valor que compense o valor negativo. Não tendo como cobrir o valor negativo por vários dias, os juros vão se acumulando. Sem contar que, como é uma operação de empréstimo, também é cobrado o IOF, ou seja, Imposto sobre Operações de Crédito. Esse imposto é cobrado sobre o valor devido. Fora isso, o cheque especial é uma ferramenta bastante útil e pode servir de apoio em momentos difíceis. Ainda sobre o cheque especial, há uma informação muito importante, que é período de carência. Algumas instituições concedem um prazo para que o cliente cubra a conta negativa, sem precisar pagar os juros sobre o valor devido. Se o valor não for pago dentro do período de tempo, de prazo definido pela instituição, a mesma começará a cobrar o valor dos juros. Motivos de devolução de cheques. Motivo 20. Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco. 24. Bloqueio judicial ou determinação do Banco Central do Brasil. 27. Feriado municipal não previsto. 70. Sustação ou revogação provisória. 31. Erro formal, sem data de emissão, com o mês grafado numericamente, ausência de assinatura ou não registro do valor por extenso. 33. Divergência de endosso. 35. Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante.
ou ainda com adulteração da praça sacada ou com rasura no preenchimento. 37. Registro inconsistente. 38. Assinatura digital ausente ou inválida. 39. Imagem fora do padrão. 40. Moeda inválida. 48. Cheque de valor superior a R$ 100 emitido sem identificação do beneficiário. 60. Instrumento inadequado para a finalidade. 61. Item não compensável. 64. Arquivo lógico não processado ou processado parcialmente. 71. Inadimplemento contratual da cooperativa de crédito no acordo de compensação. 72. Contrato de compensação encerrado. Este foi o nosso trabalho apresentado, a matéria Legislação Empresarial, dirigida pelo professor Carlos Eduardo. Muito obrigada pela atenção.